Bom, mitigação de doses para ISPs. Falar desse assunto me remete muito a algumas palestras que eu vejo o pessoal dos bombeiros ou do SAMU, dá para motoristas, dá para o pessoal da CIPA, que a gente recebe lá na SEIDI, os casos mais graves de sistemas autônomos, de provedores que ligam para a gente que estão totalmente fora do ar, há horas ou há dias, e quando a gente recebe esses casos, a gente percebe que muito desse sofrimento poderia ter sido evitado se as boas práticas que eu vou mostrar para vocês fossem feitas. Então, se eu perceber um pouco alterado, se vocês me perceberem um pouco alterado, aliviado de falar isso, é por conta disso, de finalmente falar assim, poxa, é, empresas que estão em risco de tudo a perder, todo o investimento feito, todo o esforço do time técnico, do empreendedor, sendo jogado fora por falta das boas práticas. Porque, felizmente, e de um certo lado, infelizmente, o nosso mercado, os roteadores, os equipamentos, começaram a aceitar desaforo, começaram a aceitar configurações que não são as melhores para funcionar. Então, muito provedor, muito data center, muito sistema autônomo foi simplesmente construído, está funcionando, deixa. Mas tudo aquilo que deixou de ser feito cria um débito técnico, cria uma dívida que vai ser cobrada com juros e correção monetária à vista quando alguém resolve destruir a sua rede. Então, muitos de vocês estão acostumados a construir redes, eu estou acostumado a proteger que as redes sejam destruídas por ataque cibernético de DDoS. E isso pode ser um capítulo do passado na história da sua rede se você seguir essas boas práticas aqui. Mas vamos garantir que sejam todos na mesma página. O que são ataques DDoS? São os ataques que têm como objetivo deixar o alvo totalmente fora do ar ou com a performance totalmente degradada. E isso acontece em 3 níveis. Nas duas primeiras aí vocês encontram na bibliografia, que é saturar a banda disponível. Se você tem um link de 1 GB, alguém vai te mandar muito mais do que 1 GB, isso vai entupir sua conexão, vai deixar ela parecida com estar fora do ar. Se você tem 10 GB, vão mandar muito mais do que 10 GB. Chega na casa de centenas de gigabits por segundo. Alguns ataques, isso tem sido uma moda no mercado brasileiro, não tem tanto objetivo de saturar a conexão IP, sim saturar a capacidade computacional da sua rede. A quantidade de pacotes por segundo que o seu roteador aguenta, a quantidade de conexões TCP simultâneas que o seu CGNAT aguenta. Então, não é tanto saturar a capacidade do link, sim saturar a capacidade dos seus dispositivos computacionalmente. E um último, que é algo que a gente aponta na nossa bibliografia aqui na SAGE, que não é tão da bibliografia comum, mas a gente percebe que isso é uma característica brasileira desse cenário de ataque cibernético brasileiro, exaurir o recurso humano. Alguns ataques são desenhados para desgastar a equipe técnica. O atacante estuda a rotina da empresa, qual horário que termina o expediente, qual horário que o cliente mais importante precisa da conexão para atacar nesses momentos. Por exemplo, a madrugada é um horário que muitos de vocês fazem manutenção, certo? Até um horário onde tem mais downtime. Mas em redes e provedores que atendem o segmento de logística, que estão nas cidades onde tem os galpões logísticos do Brasil, o DDoS ocorre de madrugada. Por quê? É às 4 da manhã que as notas fiscais são emitidas. Então, o estudo do alvo entra nessa exaustão do recurso humano. Ele fazer com que o NOC fique trabalhando de madrugada, por exemplo, para desgastar a equipe. Então, isso é parte do ataque DDoS também. Eu falo desse assunto há muito tempo. Essa foi a primeira palestra que eu ministrei no evento do NIC-BR, foi em 2018, um GTS 32, que eu estava falando lá sobre DDoS como uma ferramenta anticompetitiva. E de lá para cá, 2018 para cá, continuo todos os dias atendendo provedores que não seguem as boas práticas. E o que a Sage Networks faz quanto a DDoS? Vocês vão entender qual é o meu ponto de vista. Barba, cabelo e bigode. Tudo que envolve anti-DDoS, nós fazemos. A gente implanta sistema para detectar DDoS nos sistemas autônomos, a gente tem uma nuvem de mitigação, inclusive acessível por VLAN bilateral aqui no X de Fortaleza, e também a gente implanta o produto de anti-DDoS em sistemas autônomos e data centers. Então, quem procura a gente é quem quer vender serviço para os seus clientes, quem quer evitar que o seu negócio fique fora do ar, quem quer proteger, não só remediar, e quem já está totalmente fora do ar, que esse é o pior caso, quando toca o telefone, a rede está toda fora. E quando a gente chega num provedor, a gente chega num data center, eu ouço frases como essa: a cavalaria chegou, os bombeiros chegaram, mas na verdade eu me sinto um outro cara quando eu visito um provedor que está fora do ar sobre DDoS. Esse daqui. Vergonha da profissão. Porque tudo que está errado eu encontro num provedor que está fora do ar sob anti-DDoS. Tudo que deixou de ser feito é cobrado, como eu falei para vocês, esse débito técnico com juros e correção monetária. Então, durante a crise, querer fazer o que de uma vez só o que não foi feito em anos, não é possível ser feito. Então, esse débito técnico machuca muito a infraestrutura e prejudica muito os provedores quando estão sob DDoS. Então, se o DDoS é uma doença e o anti-DDoS, a mitigação de DDoS é o remédio,
eu percebo que muitos sistemas autônomos estão com o corpo fraco e não conseguem usufruir desse remédio. Então, às vezes, o melhor produto antidose é adquirido, a melhor empresa é contratada, mas ainda assim, o provedor continua fora do ar, porque todo esse débito técnico não permite que ele usufrua dessa proteção, dessa mitigação. Então, tem 3 modos de você fazer um provedor. Tem um jeito errado, que eu espero que nenhum de vocês façam. Tem um modo correto, que eu espero que a maioria de vocês façam, mas isso não basta. Existe um modo que é resistente a ataques e dose. Você tem que ter preocupações adicionais para poder ficar resistente a ataques e dose. É a diferença de um caminhão que transporta carga comum e um carro forte que transporta valores. Você tem que ter camadas adicionais de proteção. Então, às vezes eu percebo uma frustração do engenheiro, do NOC, assim, poxa, a gente cresceu tanto, fiz tudo certo, a gente está crescendo, por que agora alguém apertou um botão, estamos 100% fora do ar? Você fez o certo, você não fez o resistente a ataques e dose, e é o que eu vou focar aqui, que é o que um provedor tem que fazer para usufruir de uma mitigação de dose. Quais são as boas práticas para que ele consiga usufruir desse remédio? Sobre ataque cívico, o que você precisa saber? O atacante não será identificado. Abandone essa ideia, essa loucura de que você está fora do ar. O foco é, vamos descobrir quem está nos atacando. O foco não é esse. O foco é voltar no ar. Então, muito provedor fica adiando a aquisição de soluções, a implantação de boas práticas, querendo fazer com bola de cristal, com cartas de tarô, descobrir quem está atacando. Não vão para essa linha. O ataque de dose em si não deixa evidência forense, não deixa a digital de quem está fazendo o ataque. Você não vai descobrir. No máximo, você vai descobrir uma outra vítima que está sendo utilizada para atacar você, a infraestrutura dela. Outra coisa para tirar da cabeça é que a sua operadora não vai resolver o problema. Uma compreensão errada do provedor que é o seguinte: se eu compro um link para a internet, ele está sob DDoS, eu estou fora, isso é uma má prestação do serviço do meu fornecedor. Não é. Se você ler o contrato que você assinou, lá tem cláusulas dizendo que se para te prover o serviço, esse fornecedor for afetado, a rede dele, ou prejudicar outros clientes, ele tem todo o direito de desplugar você, e é o que ele faz. Ou ele derruba a sua associação BGP, ou ele aplica um black hole para você. Então, não é uma obrigação do seu fornecedor resolver isso. Afinal, a vítima é você, não é ele. Tá? Então, essa expectativa, não, falei com o vendedor, ele vai lá dar um jeitinho, apertar um botão e resolver. Tem essa mística de que DDoS é um botão que se resolve. Existe o botão sim que resolve o DDoS. Olha no teclado de vocês aí, F13. Aperta o F13 que o DDoS instantaneamente resolve. Se você não achar, o seu teclado não mitiga DDoS, tá? Outra informação importante é que a temporada de DDoS costuma demorar meses. O mais longo que eu atendi foram 13 meses consecutivos. É 24 por 7 por 30 por 13. 13 meses consecutivos com DDoS ininterruptos. Por que eu estou destacando isso? Muito provedor sofre ataque de DDoS, fica fora do ar, explode ligações do call center, depois de 2 horas parou. Ufa, passou. Não passou, não. Se aquela outra pessoa apertar o mesmo botão de novo, você vai ficar fora do ar de novo. Então, demora muito, muitos provedores demoram para poder procurar ajuda especializada e isso naturalmente vai piorando o problema. Outra coisa importante saber sobre ataque é que ele é fácil e barato de ser feito. Então, se é uma fruta baixa, se é fácil de ser feito, quem está interessado em te expulsar do mercado fará isso com facilidade, não acho que é difícil. E se você nunca foi atacado, com o passar do tempo, o risco aumenta, não diminui. Às vezes eu visito provedores e pergunto, e aí, como é que está o antidose? Desde que a gente fundou aqui há 8 anos, nunca aconteceu. Preocupe-se, porque cada vez mais a chance é disso acontecer. Sobre ser fácil e barato, aqui está um exemplo do que a gente encontra na internet. Existe o serviço do ataque do DOS. Eles utilizam o eufemismo do stress test, eles se vendem como serviços para descubra se a sua infraestrutura vai aguentar o Black Friday, e você paga lá $10, ele te dá 700 gigabits por segundo de uma botnet. Será que o seu fornecedor aguenta 700 gigabits de ataque? Então, Davi Golias, por $10, ele consegue destruir uma rede inteira. Sobre a mitigação, o que você precisa saber? A implantação dela dura dias e não horas. Então, se você liga para uma empresa e pede uma solução anti-DDoS, você não vai no final da ligação sair com isso funcionando. A implantação leva dias. Levou dias para você construir sua rede. Se a sua rede não estiver sólida o suficiente, você continuará fora do ar. Mitigação de doses não é milagre. Se você não fez as boas práticas, não adianta você contratar a melhor mitigação do mundo, você vai continuar fora. E saiba que a mitigação vai gerar efeitos colaterais. Você vai ter que gerir essa sua expectativa na sua empresa e com seus clientes também. Existem carros blindados, né? Se o carro blindado for alvejado, ele não vai funcionar normal. O vidro vai ficar embaçado, ele vai tremer. Então, não tenha expectativa que a conexão fique exatamente igual sob ataque quando ela não está.
Nesse aspecto dos efeitos colaterais, isso no Brasil tem um cenário tem mudado bastante. Os ataques de DDoS no Brasil são tão grandes que ele gera congestionamento até em Tier 1 e até em cabos submarinos. As grandes operadoras, as incumbentes que atendem no Brasil, elas têm geralmente 600 gigas, 700 gigas de trânsito TP contratado nos cabos submarinos e no Tier 1 dos grupos delas. Quando você tem um provedor brasileiro que tem um link IP de 3 gigabits por segundo e recebe 380 gigabits por segundo de DOS, que foi um caso que eu atendi ontem, isso chega a saturar a capacidade dos fornecedores dele. Então, mesmo antes da própria mitigadora, mesmo antes da própria fornecedor de trânsito IP, esse congestionamento acontece antes. Então, não é que a mitigação às vezes falhe, é porque ela chegou a congestionar o país inteiro, congestionar seu fornecedor de forma completa, e isso faz que a perda de pacotes fique elevada. Então, às vezes, no gráfico do provedor, ele tem uma redução de banda e não um aumento. Por quê? Estrangulou tanto o tráfego antes de chegar na rede dele, que até o tráfego legítimo que vinha, viu um somatório, o tráfego sujo com o tráfego legítimo. Mas o estrangulamento do legítimo fez o tráfego da rede dele descer. Isso acontece em Tier 1 também. A gente tem observado, isso tem sido um drama, tem sido difícil, que Tiers 1 que não atuam no Brasil têm tido adjacências entre eles entupidas, congestionadas por ataques contra o Brasil. O que o NOC dessas operadoras fazem? Bom, não é meu cliente, não tenho relação com ele, eu vou colocar um bloqueio para esse prefixo. Para proteger a rede dele, ele acaba colocando uma blacklist desses endereços. Qual é a consequência? Mesmo que o ataque pare, você perdeu uma adjacência com um continente importante, com um país importante, o tráfego deixa de escoar. Então você entra nessa lista negra e mesmo após o idoso você continua tendo impactos na navegação por conta dessa sua expulsão que você sofreu na internet. Isso também tem acontecido com os conteúdos. Como o ataque de DDoS mais na moda no Brasil é o HTTPS Reflection, alguns servidores web, alguns data centers, algumas nuvens têm colocado IPs brasileiros em blacklist, porque do ponto de vista deles, os brasileiros estão atacando eles com SymFlood, é o que eu vou mostrar, acho que no próximo slide. Aqui. Aqui está a anatomia desse HTTPS Reflection. Temos 3 camadas. Embaixo, lá tem um SP brasileiro, que é alvo desse DDoS. Lá em cima está, de fato, a origem do DDoS, que são sistemas autônomos que não aplicam o BCP38, que na manhã de hoje o Gondinho vai falar para vocês detalhes como ativar isso. Mas quando você não ativa a boa prática de número 38, permite que o seu sistema autônomo mande para a internet pacotes com origem falsificada. E o que o atacante faz? Ele falsifica pacotes no source address com o endereço da vítima e manda um flood para google.com, globo.com, todos os principais sites, até os caches da CDNs recebem esse pacote TCP/SYN falsificado. Como ele recebe o pacote TCP/SYN falsificado com o IP da vítima, todas essas conexões HTTPS abertas, esses servidores web não vão responder para quem falsificou o pacote. Ele vai responder para o source address, que é a vítima lá embaixo. Então, isso acaba amplificando, utilizando a infraestrutura de servidores web, até de CDN, para amplificar os ataques de DOS. Como essa vítima nunca solicitou essa conexão, ela recebe o segundo pacote do three-way handshake de uma conexão que ela não emitiu primeiro, o comportamento do sistema operacional é não responder. Você está me mandando um pacote que eu não pedi, não te conheço. Qual é a atitude do web server? Se ele manda um SYNACK, ele responde um pedido de conexão que não teve resposta, TCP retransmite, ele manda de novo, e de novo, e de novo, e a amplificação acaba acontecendo. Do ponto de vista do provedor, ele está recebendo um alto tráfego de pacotes SYNACK. Em milhões de pacotes por segundo, chega a travar roteadores Cisco, Juniper, Huawei, de tanto volume de milhões de pacotes. Isso chega a ser mais do que 200 milhões de pacotes por segundo para um único /24. Então, do ponto de vista do provedor, ele está sendo atacado com um fluxo de pacotes TCP com a flag SYNACK. E dos servidores web? Ele vê na lista dele que vários IPs do Brasil estão mandando SYN, TCP-SYN para ele. Então, isso começa a entrar em várias blacklists. Quando a mitigação entra em ação e ela está muito bem feita, como os conteúdos bloquearam a sua rede, o seu provedor, esse conteúdo deixa de abrir porque a mitigação falhou? Não, porque você entrou numa lista negra. Então, o congestionamento longe em outras redes, da qual não é seu fornecedor, e o fato de servidores web na internet serem usados para amplificar ataque contra brasileiros, isso gera esse efeito colateral, por melhor que a sua mitigação seja. Agora, o que você precisa fazer antes do primeiro ataque? A gente entendeu a natureza do ataque, quais são os pontos importantes, agora vamos prevenir. Quais são as boas práticas? Coloque internet sem as turbulências do ataque de DOS. É garantido isso para sempre? Uma característica intrínseca do protocolo? Não é. É uma característica do atacante. Se o atacante não ataca IPv6, usufruamos dessa vantagem de adotar IPv6 para todo mundo. O caso que ilustra bem isso é um provedor que a gente atendeu, que ele tinha 2 cidades, a cidade onde ele começou e a cidade para onde ele expandiu. Ele começou a sofrer DDoS
e começou a ter os primeiros cancelamentos por conta de lentidão e queda da conexão. Só que o pessoal do Business Intelligence dele percebeu que somente assinantes da primeira cidade, a cidade original deles, cancelava. Os clientes da segunda cidade não estavam cancelando o serviço. Então, como é que o mesmo link sofre DDoS, os mesmos roteadores, os mesmos servidores, mas uma clientela fica satisfeita e outra não? A satisfeita tinha IPv6. Com IPv6, YouTube funcionava, Gmail funcionava, Google funcionava, o produto da Meta funcionava, então o cliente tinha muito menos percepção dos efeitos colaterais do DDoS do que a primeira praça deles, onde eles não tinham colocado IPv6. Então, qual foi o que salvou a empresa? Colocar IPv6 em todo mundo. Pararam as máquinas, todo mundo, até o pessoal da Copa que serve café, começou em um cliente a ativar IPv6 para poder salvar a empresa. Tá? Outra boa prática é rode seus servidores de DNS localmente. Não utilize servidores de DNS externos como 8.8.8. Tem uma palestra também minha famosa no X Forum que eu falo dos malefícios do 8.8.8 em relação à performance. Mas nesse contexto, o que acontece? O atacante também utiliza esses servidores DNS abertos para amplificar DDoS contra a sua infraestrutura. Assim como os servidores web, assim como as empresas de conteúdo, o que o 8.8.8 faz? Opa, se eu estou recebendo um flood com destino a esse provedor brasileiro, vou cortar a conexão. Se ele corta a conexão, deixa de responder para não ser um amplificador de DDoS contra a sua infraestrutura, qual a segunda consequência? Se o seu cliente dependia para navegar na internet desse DNS externo, ele para de navegar. Então, às vezes, a mitigação até funciona muito bem, mas como você colocou, delegou para uma empresa externa esse DNS gratuito, ele deixa de funcionar, ele cria uma falha massiva. Ou seja, você cria uma falha massiva durante uma crise de DDoS, pelo DNS parar de funcionar, enquanto se ele tivesse localmente, além dos ganhos de performance, ele não teria bloqueado você. A última boa prática aí nessa tela, trocar o seu roteador de borda por um hardware base, baseados em hardware. Os roteadores mais populares no Brasil, eles são baseados em software. Eles foram muito importantes para a popularização da internet no Brasil. Mas em ambiente de DOS, ele tem um teto de pacotes por segundo muito baixo. No ambiente de DOS, a sua rede está recebendo muito mais tráfego, muito mais pacotes por segundo do que naturalmente ela recebia, mesmo com a mitigação. Então, esse teto baixo de capacidade acaba travando esses equipamentos. Mesmo que a melhor mitigação filtre, limpe 99% do tráfego, às vezes o 1% residual é capaz de travar a sua borda, o seu CGNAT, o seu BNG, o seu PoE Server. Então, o investimento para um roteador de borda baseado em hardware, um BNG baseado em hardware, é importante também. Tenha o controle do seu roteador de borda. Em muitas crises que a gente atende, o provedor delegou a um consultor, delegou ao seu fornecedor de link a configuração da borda. Não tem nem o login e senha. Então, como é que você pode ser ajudado por uma consultoria se nem acesso à sua própria caixa você tem? Então, garanta que você tem acesso a isso. E tem uma documentação implacável da sua rede. Documentar é chato? É. Mas imagina a dificuldade de alguém que não conhece a sua rede, nunca trabalhou aí, tentar salvar a sua operação de uma crise que tudo está fora do ar. Então, às vezes a gente entra em contato com o provedor, olha, esse IP aqui, o que ele é? Ele é um cache? Quais são os IPs dos seus caches? Ele não sabe responder. Como é que você não sabe responder o IP que está na sua rede? É o mínimo que você tem que saber, o que cada IP faz. Então, a documentação, o débito técnico da documentação é muito grave nesse tipo de incidente. E construa um dashboard tático de gráficos da sua rede. Tem que ter uma tela única em que você veja tudo que é mais importante. Todos os seus links de internet, todos os seus roteadores de borda, todos os seus caches, todos os seus BNGs, aquilo que é essencial para saber onde está o problema. É o link que está saturando, que está entupido? É o CPU do roteador de borda que está em 100%, dropando o pacote? Porque muitas vezes parar de funcionar ou está lento pode ser em vários lugares da cadeia produtiva, da cadeia de infraestrutura. Então, ter um único local centralizado de você ver todos os gráficos mais importantes numa tela só e não ficar procurando em páginas diferentes é importante para o seu tempo de reação. Outra boa prática importante que nós observamos é a importância de separar o time de engenharia do time de suporte. Numa crise de DOS, tem que ter alguém que opera a infraestrutura e não pode ser essa pessoa que atende o cliente. Às vezes, o cliente mais importante, a prefeitura da cidade, ou o maior contrato, tem o telefone direto do N3 do NOC. E esse N3 do NOC é a pessoa mais importante nessa batalha para proteger a rede. Ele parar de dar comandos de BGP para atender um cliente que está fora das satisfações, isso é um desastre. Então, protejam sua equipe de ser interrompidas por cliente, não importa se é o maior cliente, não importa se é o dono. Quem está pilotando o avião não pode ser interrompido para atender pessoas, ele tem que resolver a crise.
Implante também um sistema de detecção e automação de resposta a ataques. Você, como humano, não vai dar conta de fazer os movimentos, de perceber quando eu tenho um ataque ou não. Nunca pode ser um detector de DDoS o seu cliente ligando para o suporte dizendo que está fora. Eles têm ferramentas gratuitas e pagas que detectam o ataque de DDoS e fazem a automação da resposta. E essa automação pode ser mandar um alerta para você pelo Telegram, fazer um anúncio BGP, anunciar o prefixo atacado para a nuvem de mitigação, fazer um black hole. Tem várias automações que é importante que elas sejam feitas de forma automática e não dependendo de humano no roteador executando comandos. E contrate uma nuvem de mitigação antes do primeiro ataque. Não há sentido você comprar um colete à prova de balas depois que você tomou o primeiro tiro. A proteção tem que ser implantada antes. Como eu falei, demora dias para que uma mitigação seja implantada. Não espere o primeiro ataque para telefonar e pedir ajuda. Já estou perto de acabar e já acabei. Dúvidas? Tentei passar aqui um pouco da minha experiência de tudo que eu vejo dar errado e gostaria que vocês fossem para o sistema autônomo de vocês, provedor de vocês, lembrando dessas boas práticas. Se tem algo que eu mostrei aqui que vocês não fazem, dever de casa, façam questão de resolver esses problemas, porque eu estou cansado de receber provedores fora do ar por não ter feito essas boas práticas. São simples. Tudo que eu falei parece muito simples, mas os provedores ficam protelando em fazer isso, e quando chega algum atacante, alguém que é te expulsar da internet, aperta esse botão e faz o ataque de DOS, isso prejudica muito a capacidade de você sobreviver. Então, a diferença de provedores que vão fechar as portas ou que vão sobreviver a uma crise como o de DOS depende dessas boas práticas aqui. Obrigado, pessoal. Estou à disposição para perguntas. Bom dia, Gondim aqui da ESP Fox. Parabéns aí pela palestra aí, excelente. É uma coisa que os provedores precisam realmente se antecipar, né? O problema ele existe, não existe, né? Aquele provedor que nunca tomou, sim um provedor que ainda não tomou o ataque de DDoS, né? Só para complementar, né, da sua palestra ali que você falou de DNS recursivos locais, lá no Brasil Peering Forum tem também um artigo meu, né, sobre como montar um DNS recursivo Anycast com Hyperlocal. Quem quiser, né, montar o seu DNS pode consultar lá, ou também pode procurar também na SP Fox, que a empresa também faz esse tipo também de trabalho também. Boa, obrigado. Então, ou seja, quem quer aprender como fazer tem documentação, quem precisa de ajuda profissional pode procurar a consultoria. Perfeito. Daniel aqui. Parabéns, mestre, pela apresentação. E assim, como que você vê hoje em dia essa questão das mitigações? Ultimamente a gente tem visto que o provedor, principalmente os pequenos, eles terminam que não entende bem como que funciona. O cara compra um link aí diz: "Ah, teu link tem mitigação". Ele, pronto, estou protegido, não preciso fazer mais nada. Eu não vou botar BCP38 na minha rede, não sei não, meu fornecedor que se vira porque meu link é mitigado. E, inclusive hoje os ataques têm mudado, né? A gente já vem observando que além da gente ter que ter uma mitigação no meu IP do que vem da internet para mim, eu tenho que ter algo interno da minha rede para que eu não seja o atacante que vai congestionar dentro internamente da minha rede ou tá derrubando outras infraestruturas da internet, né? Então a coisa mudou, basicamente a gente está tendo que aplicar nos dois sentidos. Eu tenho que ter algo na minha rede interna e tenho que ter algo na nuvem também para me proteger do que vem de fora, né? Perfeito, ótimo, ótimo ponto. E acabei não sublinhando isso, por isso, obrigado por você ter falado isso. De fato, nos últimos 12 meses, os provedores brasileiros conseguiram responder uma pergunta que muitos tinham, que é de onde veio o ataque. Porque o Brasil era um alvo de DDoS muito frequente até mais ou menos ano passado. Mas as botnets, graças ao IPTV, as TV Box infectadas e vulneráveis, os provedores começaram, eles sim, serem a origem de DDoS contra outros provedores brasileiros e contra outras infraestruturas no mundo. Então, no último X-Forum em São Paulo, teve um executivo da Nokia que identificou botnets brasileiras com mais de 20 milhões de dispositivos, a palestra dele é bastante interessante. E é como você falou, não basta a preocupação do DDoS que vem de fora para dentro, mas também o provedor fica fora do ar ou com a performance degradada quando o DDoS vem de dentro para fora, quando o cliente dele, com CPE vulnerável ou com TV Box pirata vulnerável, acaba sendo utilizado para saturar o link dele
e gerar DDoS para fora. Então, essas soluções de detectar ataques DDoS, tem a automação que detecta o ataque vem de fora para dentro, e também as automações, os produtos de automações, a gente implanta lá na Sage, que detecta o ataque de dentro para fora. E tem como automaticamente bloquear esse cliente, bloquear esse ataque para proteger a infraestrutura. Obrigado aí pelo ponto muito bem colocado. Outro ponto também, sobre a proteção que já vem da operadora do link, se isso não consta no contrato, não acreditem, né? Se seu fornecedor está te vendendo duas coisas, o link é proteção, ele vai fazer questão de colocar no contrato, nota fiscal, o link é proteção. É que tem muito vendedor que de boca fala que tem proteção, mas no contrato não tem. Se não está no papel, né, não tem compromisso em fornecer. Obrigado. Pois não. Bom dia, Yubi. Obrigado pela palestra, aqui é o Thiago do NICBR. Vou fazer duas perguntas online. Uma já foi respondida, né, que é o Wesa que perguntou de servidores DNS local, né, que o Gondim até comentou do artigo que ele fez. A outra é do Cícero. Como o setor de cibersegurança pode fortalecer a confiança dos clientes em um cenário onde a demanda por proteção cresce junto com as ameaças? Né? Acho que principalmente no sentido, a gente vê muitas empresas de segurança que têm, né, como é que eu posso confiar nessas empresas, né, vendo assim, sistemas de antivírus que mandam os dados nossos, né, para o sistema deles. Então, como é que eu posso confiar, né, que aquela empresa de fato ela é confiável? Pergunta difícil. Eu entendo que ter um relacionamento com essas empresas de forma próxima e observar como elas se posicionam no mercado ajuda muito a identificar quem é sério, quem não é sério. Infelizmente, o mercado antidose tem alguns atuantes que não parecem ser tão sérios, mas na hora de avaliar a solução, além de olhar preço, além de olhar as características técnicas, acho que o posicionamento dessas empresas ajuda muito a diferenciar o joio do trigo. E na hora de construir essa confiança com o usuário final, eu acho que o awareness faz muito parte, né? De você mostrar os casos, mostrar os incidentes, mostrar que aquilo que aconteceu com outra empresa também pode acontecer com a sua, para que quando acontecer não seja uma mera novidade. Então, uma pergunta difícil. É uma resposta que eu acho que o mercado está junto construindo como identificar. Obrigado. Bom dia, meu nome é Denis. Parabéns pela palestra, obrigado por compartilhar o conhecimento. E eu tenho uma pergunta, acho que é bem simples. Eu vejo hoje muito provedor adquirindo serviços de empresas de segurança para fazer ali o primeiro nível de proteção, mitigação interna. E eu queria saber até que ponto a gente pode ficar tranquilo com isso e até que ponto isso aí vai proteger. Obrigado. O paralelo que eu faço é com um anti-incêndio, por exemplo, né? Quem tem um sistema de anti-incêndio ou quem tem sistema de geradores, por exemplo, você faz ensaios, você testa se essa proteção está funcionando de tempos em tempos. Então, o antidose não está muito longe disso. Uma vez configurado, não é liga e esquece, ele precisa ser mantido. O Daniel Damilton tem uma frase muito boa que ele fala que as soluções anti-DDoS é como uma arma. Se você tiver uma arma em casa, um fuzil em casa, você vai conseguir saber se defender do bandido? Então, além da ferramenta, você tem que saber operar essa ferramenta. Então, ter treinamentos constantes da equipe e também fazer os testes, os ensaios, testar essa infraestrutura, se ela detecta um ataque, se ela reage ao ataque, é uma forma de você conseguir conquistar confiança naquilo que você adquiriu. Como eu falei, esse conjunto de boas práticas, o anti-DDoS tem que entrar nessa rotina do provedor, não basta fazer o jeito correto, tem que fazer o provedor resistente a DDoS. Então, o treino da equipe e os testes, os ensaios ajudam muito a preencher essa lacuna da falta de confiança ou saber se basta o investimento, se o investimento foi muito bem feito. Vou dar um exemplo de um provedor grande que a gente está atendendo. Ele comprou uma linha de roteadores, um fabricante famoso, implantou e com muito sucesso, e contratou a nossa caixa de mitigação, implantou na infraestrutura, e ele contratou um teste, um stress test. Ele descobriu que, por mais que a nossa caixa de mitigação esteja funcionando bem, o roteador de borda dele de grife trava. Tem algum problema de versão, de firmware, de configuração, mas ele é só não fabricante. Mas ele, no stress test, ele foi surpreendido com o fato de que aquilo que ele estava em dúvida se funcionava, se era a caixa de mitigação, funciona bem, mas o roteador de borda que ele nunca duvidou que não funcionasse, trava durante o ataque do DOS. Isso se descobre como? Com teste. Ele fez uma janela, contratou uma empresa de pentest para poder fazer o DDoS, fez o DDoS, travou a borda dele. Ele percebeu, opa, então minha borda está vulnerável, mesmo que eu tenha uma caixa de mitigação interna. Então, fazer os ensaios é importante. Obrigado pela pergunta. Moreiras? Moreiras, do Nick BR. Eu assisto os vídeos do YouTube em 1 vez e meia, mas aqui o seu eu queria colocar em 0,8. Você fala bem rápido, cara.
Assim, eu vou tentar fazer uma pergunta aqui, um pouco até conceitual. Você já citou, respondendo até perguntas anteriores, a questão da BCP38, do anti-spoofing, a questão é, das TV Box e outras fontes aí de ataques. E é assim, você trabalha numa empresa onde vocês vendem um serviço que é extremamente pragmático e funcional, de o cara tá recebendo um ataque e eu vou tentar, de alguma forma, mitigar aquilo, limpar aquilo. A gente no NICBR, a gente tem trabalhado muito com boas práticas e recomendações aí para prevenção, né? Por exemplo, se não tivesse o spoofing, você não teria uma boa parcela dos ataques, eles não conseguiriam existir, não poderiam ser originados, tal. Mas assim, bastante óbvio que é, a gente olhando do ponto de vista da internet como um todo, o anti-spoofing é uma das grandes falhas de engenharia. A gente está dando um murro na ponta de faca, porque o cara do provedor, na hora que ele implanta o anti-spoofing, ele não está tendo uma proteção direta no sentido que não vai parar aquele ataque que ele está recebendo lá, vai sim ter uma proteção, mas ela não é tão óbvia, tão direta. Então a pergunta para você é mais aí para você, um pedido aí para você é, pensar um pouco, elaborar um pouco essa ideia. Essas coisas que são mais preventivas, no sentido de mitigar na origem, mitigar o spoofing, ou evitar que a gente tenha dispositivos de IoT, TV Box. Você acha que em algum momento isso pode ser efetivo? Qual que é o caminho para melhorar a efetividade dessas medidas preventivas? Ou você acha que não, realmente isso não vai dar certo nunca, a gente tem que ir só para as medidas de mitigação e corretivas? Uma terceira via, um terceiro caminho além desses dois, que é, por mais que a gente consiga um esforço como comunidade de zerar esse débito técnico do BCP38, do anti-spoofing, naturalmente é um jogo de xadrez. Então, os atacantes, sempre quando o mercado consegue mitigar um tipo de ataque, ele cria um outro ataque. É o caso das TV Boxes. As TV Boxes hoje, elas até utilizam IP spoofing, mas mesmo que elas não utilizem, como a frota é muito grande, mesmo com o IP legítimo delas, elas conseguem fazer um DDoS de forma significativa. Então, hoje, os ataques espufados correspondem a uma boa parte dos ataques, a gente vai conseguir reduzir muito se a gente conseguir combater esse mal, mas já existe o segundo passo no tabuleiro do atacante, que é utilizar o IP legítimo mesmo para fazer o DDoS, ele conseguirá fazer isso. E sobre como quitar esse débito técnico, acho que é parecido com o problema da dengue, né? Cada um tem que, na sua casa, combater o foco do mosquito, mas como você faz a sua parte, quando o outro não faz, você ainda assim pode ser infectado pela doença. Então, acho que cada um dessa cadeia produtiva da internet tem responsabilidade sobre isso. Aqui o NICBR faz muito bem com o Bcop, passando esse conhecimento, nas palestras que a Sage faz com os clientes, também a gente implanta o BCP38. Eu acho que tem uma camada que a gente pode chamar para essa conversa que vai ajudar muito, que é o fabricante. Se o fabricante tiver um comportamento padrão que seja explícito do BCP38, tanto dos CPS como dos BNGs, que venha com o RPF ativado e seja algo que tem que ser desativado, talvez ajude ao técnico estar implantando, não esquecer ou não abrir mão de ser mais explícito o que ele está fazendo, de ter que desligar algo em vez de ele ligar algo da proteção. Então, acho que vem nesses níveis. Do awareness, acho que o fabricante tem que entrar nessa história, e eu tenho visto também alguns Tier 1 têm questionado isso de downstream, isso tem sido interessante. Aquele assunto que eu falei do congestionamento entre Tier 1, tem Tier 1 que têm sofrido congestionamento internacional e eles têm procurado os seus clientes que são origem de DOS para justamente tentar conter esse spoof. Então, eles percebem que tem um cliente brasileiro que tem muitos IPs de origem do Japão. Pera lá, não costuma ter uma conectividade entre Brasil e Japão. Então, eu já percebi que tem Tier 1 que tem, de forma muito sutil, amena, olha esse relatório, tem como você melhorar a sua infraestrutura, aplicar o BCP38, é muito convidativo, né? Tão enforcement, não tem tanto enforce ainda. Obrigado. Mas vamos chamar os fabricantes, acho que os fabricantes têm um espaço bom, o comportamento de configuração nessa área. Olá, bom dia, sou a Lucimara do CERT-BR. Só pegando um gancho nisso que você falou de falar com o fabricante, né? Há 10 anos atrás eu comecei a escrever e foi publicado um ano depois uma Bcop, que era justamente sobre requisitos de segurança mínimo que os provedores têm que pedir para o fabricante
para que venha default no equipamento, né? E dentro desses mínimos requisitos tem lá o BCP 38. Então, assim, minha chamada é, pessoal, deem uma olhada lá na Bicop do LACNOG, né, que é justamente uma lista do que é que você, provedor, tem que pedir para o seu fornecedor que ele venha o mínimo de fábrica, né, justamente para vir com o mínimo de segurança. Senão a gente nunca vai começar a usar isso, né? E aquela coisa, mitigação de DDoS, ele é o remédio que trata o sintoma, ele não trata a cura da doença. Então, um pedido aqui, pessoal, deem uma olhada lá, o que é que vocês podem pedir para o seu fabricante, para que a gente tenha uma segurança melhor desde o início, desde a ponta. Obrigada. Perfeito. E parar de comprar CPE no carro do ovo, né? Olha, dono do provedor, o carro do CPE na sua rua. É isso, pessoal. Mais alguma pergunta, não? Muito obrigado.